pessoal, tudo bom com vocês? Como passaram essa semana? Sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros semanais de ciências. E aí, né, depois de uma semana de aula na escola, agora em casa, ou você que também já está em casa, né, que não chegou aí até a escola, como vocês estão? Tudo certo? Então, gente, essa semana nós faremos reforço da aula da semana anterior, não é assim? Então, vamos falar sobre sexualidade humana e sobre os métodos contraceptivos. Vamos? Olha aí. Em nosso livro, nós vamos seguir da página 68 a 69, que nós já falamos sobre isso, né? Já vimos e vamos continuar agora revendo. Então, vamos lá ao nosso livro. Gente, nós já sabemos, não é? Já falamos a respeito da puberdade, então já sabemos que o nosso corpo passa por transformações nesse período, que é justamente o período em que você vai deixando de ser criança, vai se tornando adolescente. Então, é um período bem transformador, cheio de novidades no seu corpo. Nós já vimos que quando o corpo vai se preparando para se tornar reprodutivo, né, enquanto ele vai estar pronto. A mulher já ovula e o homem já também ejacula. Mas isso significa que se o seu corpo está pronto para se reproduzir, não significa que você tenha, que seja obrigado a ter o início da vida sexual, tá bom? Na espécie humana, a reprodução vai além do ato sexual e da união dos gametas, porque nessa relação envolve sentimentos, né? Envolve emoções. Então, e também depende muito da cultura e personalidade de cada um. Então, não é apenas para reproduzir, como nos animais, por exemplo, a maioria deles. Em uma relação saudável, é fundamental que exista respeito entre os parceiros, né? E que eles também sejam responsáveis, né? Se nós sabemos que a partir da relação sexual pode vir o surgimento de uma nova vida. Então, é muito importante que tanto o homem quanto a mulher estejam cientes, né, do que querem, cientes que pode acontecer, não, se não quer que aconteça, tem que se proteger, ou se pode acontecer, então, é assim, é importante que estejam cientes disso, né? Então, por isso que é muito bom que a gente conheça o nosso corpo. Por isso que é muito importante que vocês, enquanto adolescentes, né, enquanto estão passando pela puberdade, enquanto estão desenvolvendo o seu corpo, é muito importante que vocês conheçam o seu corpo. Muito importante para poder tomar as decisões corretas. Olha aí, Química da Paixão. Vamos ler esse texto extra. Nós já vimos que, de forma os hormônios sexuais, como o estrógeno e a testosterona, atuam nas transformações que ocorrem durante a puberdade. Muitos outros mensageiros químicos, como os neurotransmissores, agem em nosso corpo em diferentes situações ao longo de nossas vidas. Os neurotransmissores contribuem, por exemplo, com os sentimentos envolvidos em relações amorosas. Eles são substâncias que passam de uma célula nervosa para a outra. Estudos que analisaram exames de imagem retratando o cérebro de um grupo de adultos mostraram que pessoas apaixonadas apresentavam regiões mais ativas do cérebro relacionadas à dopamina, um neurotransmissor relacionado ao sentimento de bem-estar. Quando estamos apaixonados, nosso cérebro fica inundado com substâncias químicas que causam respostas físicas, como a aceleração nos batimentos cardíacos, né? Suor nas mãos, bochechas coradas e ansiedade. A paixão estimula o aumento de um hormônio relacionado ao estresse, que é o cortisol, que pode afetar o comportamento da pessoa. Após algum tempo, essas reações se estabilizam e as emoções ficam mais controladas. Aí vem agora o consentimento e o respeito. Ninguém deve fazer sexo se não quiser ou se não se sentir preparado para isso. Se nos tornamos sexualmente ativos sem estarmos preparados, podemos sentir-nos confusos pelos sentimentos de uma relação sexual pode gerar.
Apesar de prazeroso, né, o sexo pode trazer consequências físicas não desejáveis. Você já sabe quais são as consequências, né? Gravidez ou doenças, né? Infecções sexualmente transmissíveis, que é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, tem que estar sempre ciente. Um textinho aí, combata a discriminação. Em todas as sociedades, existe diversidade na forma como as pessoas se vestem, se expressam, se comportam em vários tipos de situação. Quando observamos as relações entre as pessoas, também vemos que existe diversidade. Há pessoas que buscam relacionamentos com pessoas do sexo oposto e se identificam como heterossexuais. Outras se relacionam com pessoas do mesmo sexo, identificando-se como homossexuais. Essas são algumas das variadas dimensões da sexualidade humana. As diferenças entre mulheres e homens e a variedade de formas pelas quais a sexualidade se expressa em cada um não interferem em outras características, como o caráter, o talento ou a competência profissional. Assim, independentemente da orientação afetiva e sexual de cada um, ou de como a pessoa se veste, ou com quem se relaciona, é imprescindível que haja respeito entre todos. Uma sociedade justa deve combater quaisquer formas de discriminação e preconceito. Continuando a falar sobre os sentimentos, né, que são envolvidos numa relação. Gente, como nós já vimos ao longo da unidade, o sexo é a forma pela qual muitos organismos se reproduzem. O ser humano também se reproduz por meio do sexo, mas as formas como as pessoas se sentem e se relacionam sexualmente são únicas da nossa espécie. Os sentimentos que dizem respeito ao que uma pessoa tem de mais íntimo. São eles, aliados à nossa maneira de ver o mundo, de pensar, que fazem uma pessoa ser quem ela é. Pode até haver pessoas parecidas, mas o jeito como cada uma sente é muito particular. Então, lidar com os próprios sentimentos faz parte da vida de qualquer pessoa. Se pudermos aceitar e entender os sentimentos que estão em nós, será mais fácil lidar com eles e compreender melhor as outras pessoas e a nós mesmos. Vamos lá. Relacionamentos e felicidade. Vários estudos científicos indicam que, em relação à conquista da felicidade, mais importante do que dinheiro, por exemplo, são as relações pessoais, a família, as amizades. Desde que uma pessoa tenha o suficiente para suas necessidades básicas, né, comida, abrigo, vestimentas, o aumento de ganhos materiais não contribui muito para a felicidade. Ela depende mais dos laços de amizade e da união com outras pessoas. Ninguém vive sozinho, né? Os estudos indicam também que, ao ajudarmos os outros, estamos cultivando amizades e aumentando o nosso próprio nível de felicidade. Quem foi que nunca ajudou alguém e não se sentiu feliz? Todo mundo, quando ajuda, se sente bem, não é? Faz bem ajudar. A maioria dos indivíduos que se dedicam à busca excessiva de bens materiais e desconsideram outras pessoas tem dificuldades de manter ligações de amizade e de união. Por mais que as aparências indiquem o contrário, essas pessoas geralmente não são felizes. Quantas vezes a gente não já ouviu esse ditado que diz que dinheiro não traz felicidade, né? O estresse, mas entendam, certo? Não pode faltar o básico que a gente precisa, né? Porque sem dinheiro ninguém vive. Então, essa frase não é tão simples assim, dinheiro não traz felicidade. Depende, né? Depende do dinheiro que você está falando. Tem pessoas que já são ricas e mesmo assim ainda querem mais, querem mais. Então, quando existe muito essa coisa de sempre querer mais, de colocar o dinheiro acima de tudo, realmente ele não vai trazer felicidade. Mas, no entanto, se a falta dele vier, aí também ninguém vai ser feliz, né? Porque a gente não vai conseguir se sustentar, não vai conseguir se manter sem dinheiro. Então, isso aí tudo é tristeza na vida da pessoa. O estresse é um fator que atrapalha muito nossa busca pela felicidade. Chamamos de estresse o estado de tensão que toma conta de uma pessoa quando algo ameaça seu bem-estar. É normal experimentar um pouco de estresse no dia a dia. Isso não quer dizer que vamos ter problemas por causa disso. Mas se a situação que provoca o estresse permite que por muito tempo ou se repete constantemente, a pessoa pode se sentir mal, ficando permanentemente tensa, nervosa e até apresentar problemas físicos. Então, estressado 24 horas, ninguém aguenta, né? Cada um precisa descobrir seu jeito particular de lidar com essas situações de forma saudável. Reservar um tempo para o lazer,
Praticar exercícios físicos, divertir-se como um companheiro, com um companheiro, com amigos e familiares, são medidas que ajudam a relaxar e a combater esse mal dos dias atuais. Diferentemente do que pode parecer, em curto prazo, o álcool e outras substâncias psicoativas não ajudam a alcançar a felicidade, nem ajudam a aliviar o estresse. Eles podem causar alívio momentâneo, pois provocam aumento rápido de liberação de dopamina, que é o neurotransmissor envolvido nas sensações de prazer. Além disso, o uso frequente de substâncias psicoativas faz com que seja mais difícil encontrar prazer em coisas simples do cotidiano, como visitar um amigo ou apreciar uma paisagem. Por isso, o uso dessas substâncias comumente afasta usuários de seu círculo social. E como vimos, essas relações são fundamentais para nos sentirmos felizes. Agora, então, falando sobre os métodos contraceptivos. Nós vimos, né, na aula anterior uma série de métodos. Vamos lá. Os métodos contraceptivos são aqueles que nos ajudam, que vão nos permitir fazer o planejamento familiar, né? Que vamos evitar a gravidez. Ele pode ser usado tanto pelo homem quanto pelas mulheres, mas a maioria deles vai ser usado pelas mulheres, né? Como são vários, vamos lá. O primeiro método que nós vamos falar é a camisinha ou preservativo. Existe o masculino e existe o feminino. O preservativo é muito bom porque, além de evitar a gravidez, ele também vai evitar as infecções, né, sexualmente transmissíveis. Então, ele é muito útil. Olha aqui a feminina, não é? Então, da mesma forma que a masculina, ele evita tanto a gravidez e também protege contra as IST. Tem que entender direitinho como é que se coloca, não é? Para que não dê problema. Se for usado de maneira inadequada, pode estourar, né? Pode sair do lugar. Muito bem, vamos falar do outro agora. Olha aí, também tem os espermicidas. São cremes, né? Ou géis lubrificantes. Aliás, é um tipo de produto que acaba destruindo os espermatozoides, né? Mas eu acho que ele é muito pouco conhecido. Agora vem esses que são usados, né, pelas mulheres, todos para evitar a gravidez. Olha só, esses outros anticoncepcionais não evitam as doenças, né? Não evitam as infecções, só vão evitar a gravidez, que é diferente dos preservativos. Vem aí a pílula anticoncepcional, a mini pílula, anticoncepcionais injetáveis, implante subcutâneo, todos eles são usados para evitar a gravidez. Olha aqui, adesivo transdérmico, anel vaginal, cada um com suas características, né? São bem parecidas, mas todos evitam gravidez. Gente, tem um caso interessante aqui para a gente, um assunto, né, interessante para a gente ler. Combinação de anticoncepcional e cigarro pode causar derrame e trombose. A agente de trânsito de Brasília, que pediu para não se identificar, é fumante e usa anticoncepcional. Há quase um ano, ela sofreu um derrame, mas não teve sequelas. Na verdade, eu não falei para o médico que eu fumava. Eu só fumo quando estou bebendo, mas eu não falei para o médico que eu fumava. Eu não falei nada. Você quer saber a verdade mesmo? Eu não penso em falar porque eu não penso em parar. Então, ele vai me mandar parar. Por isso, eu não penso em falar. Foi a fala dela, olha que conversa dela. O médico pneumologista da Divisão de Controle de Tabagismo do INCA, Instituto Nacional do Câncer, Ricardo Meireles, explica que o derrame sofrido pela agente de trânsito pode ter sido provocado pela combinação do cigarro com o anticoncepcional. Mulheres que fumam e usam pílula anticoncepcional têm um risco maior de ter problemas vasculares e ter até trombose. Então, tem que ter muito cuidado e serem sempre avaliadas pelo seu médico. Então, a associação do anticoncepcional com o tabagismo propicia um aumento muito grande dessa possibilidade de ter um derrame cerebral. Ela tem que parar um dos dois. Aliás, deixa eu voltar numa linha aí, né? Da mulher ter um infarto agudo do miocárdio. Então, se a mulher é fumante e usa anticoncepcional, ela tem que parar um dos dois. De preferência o cigarro, né? Porque causa mal à nossa saúde, né? Mas ela não pode fumar e usar o anticoncepcional porque ela está sendo
ela está usando uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento e ter um problema sério de saúde, né? O Sistema Único de Saúde acolhe as mulheres que usam anticoncepcional e não conseguem parar de fumar. O pneumologista do INCA, Ricardo Meirelles, conta que existem mais de 23 mil equipes de saúde que oferecem tratamento de graça para quem quer interromper o vício. Tabagismo é uma doença e existe um tratamento. Esse tratamento já está, né, na rede SUS há mais de 10 anos. Então, existem várias unidades de saúde pública no seu município que têm profissionais capacitados a prestar o tratamento do tabagismo, através de orientações, através de tratamento individual em grupos de apoio com tratamento específico e com medicamentos que vão diminuir os sintomas da falta de nicotina ao cérebro. Então, olha aí, gente, que boa notícia. Quem fuma, procure o SUS, que vai ter resposta, né? Vai ter ajuda para essa pessoa parar de fumar. Fazendo com que o fumante entenda como parar de fumar, como resistir à vontade de fumar e, principalmente, como viver sem cigarro. Infelizmente, não é fácil, né? Parar de fumar. Nem todas as pessoas conseguem, falam assim, não, vou parar de fumar, e param. Realmente é bem difícil. E para algumas pessoas é mais difícil ainda. Gente, a nossa atividade é a questão 13, né? Da página 89. O gráfico e o mapa a seguir mostram alguns dados sobre gravidez na adolescência entre os anos de 2005 a 2015. Então, vamos ver o gráfico aí primeiro. Número de nascidos vivos de mães adolescentes e percentuais em relação ao total de nascidos vivos. Comparativo entre 2005 e 2015. Em 2005, olha aqui, a faixa etária das mães de entre 10 e 14 anos e aqui entre 15 e 19 anos. Aqui nos anos 2005, aqui 2015. Entre 10 e 14 anos, de 2005 a 2015, de 26.752, diminuiu, né, para 26.700. E aqui entre 15 e 19 anos, de 661.137 caiu para 547.565. No mapa nós temos o número de nascidos vivos de mães da faixa etária entre 10 a 19 anos por região em 2015. Então, vamos lá, observando aqui. Qual é a região que apresenta a maior quantidade, gente? Aqui na região norte, olha aqui, 82 mil, né? 25%, 25,58%. Depois, quem é que aparece? O Nordeste, com 21,30%. O Centro-Oeste vem em seguida, com 43.369, né? Que corresponde a 17,51%. Depois vem a região Sul, com 15,39%. E, por último, a região Sudeste, com 15%. Região Sul e Sudeste estão bem próximos, né? No percentual. Gente, de acordo com o gráfico, qual foi o número de bebês nascidos de mães adolescentes entre 15 e 19 anos em 2015? Vamos lá, em 2015, entre 15 e 19 anos. Qual foi a quantidade qual foi o número de bebês nascidos de mães adolescentes em 2015? Nós já temos aqui, não é? Olha aqui, 547.565. Aí a perguntinha seguinte, esse número foi maior ou menor do que em 2005? Olha aí, vamos ver 2005, 661.137. Então, esse número foi menor. E o que você acha, né? O que poderia explicar esse fato? O que é que vocês acham que aconteceu para diminuir essa quantidade? Será que foi campanhas de prevenção? Será que foi o uso, né, do preservativo? As pessoas aprenderam mais a se prevenir, né, aprenderam mais a se cuidar, né, a cuidar do próprio corpo, a evitar. Então, as pessoas passaram a ter acesso, né, às informações, aumentou o número de acessos, né? Antigamente não existia esses acompanhamentos, antigamente não existia essas orientações, que é bem diferente, né, dos últimos anos. E olha que aqui nós estamos falando de 2015, né? Imagine hoje, né? Então, o acesso à informação e aos métodos contraceptivos a partir de 2005 poderia explicar, né, a queda do número de bebês nascidos de mães adolescentes. Gente,
nós só vamos responder essa letra A, né? A letra B vai ser vocês que vão fazer. Na região norte, mais de 25% dos bebês nasceram de mães entre 10 e 19 anos em 2015. Que fatores sociais podem estar relacionados à gravidez na adolescência? E o que poderia ser feito para evitar tantas adolescentes engravidassem de forma não planejada? Então, vocês vão responder. Vão falar mais ou menos do que a gente falou agora, não é? Então, gente, por aqui, por enquanto, né, vamos ficando por aqui, mas daqui a pouco retornaremos à nossa segunda videoaula semanal, tá bom? Então, até já, fique com Deus.